Boa noite, meus amados irmãos. Então, grande alegria. A gente está revendo alguns irmãos que viajaram nesse final de ano, não puderam estar conosco. E graças ao Senhor foram e retornaram em paz. E nós louvamos o Senhor por isso. Espero que estejam todos animados para iniciar aí 2025, servindo ao Senhor. E o texto que eu me propus a pregar hoje fala um pouco sobre isso, sobre reconhecer o que Deus fez na nossa vida e qual será a nossa postura diante daquilo que Ele fez. Então abram suas Bíblias em Salmo 116. Salmo 116. Antes da gente ler o Salmo, eu queria ter uma palavra de oração com os irmãos, por nossa irmã Regina, esposa do irmão Gladys, mãe do Gabriel. Ela tem vivido um tempo difícil, o quadro clínico dela não é dos melhores, ela já tem assumido uma postura de despedida. Então, os irmãos que foram visitá-la na UTI, ela já tem se despedido. Inclusive, ela pediu para eu animar os irmãos, tendo em vista que ela vai encontrar o Senhor dela. Então, fui muito edificado. Aquela mistura de sentimentos, né? Saudade, ver alguém que você ama definhando ali, mas ao mesmo tempo vê-la cheia de esperança, glorificando a Deus. Temos orado pela cura dela, nós cremos que o Senhor cura, e eu sempre peço a Deus para decidir na soberana vontade dEle, glorificar o nome dEle curando-a. Mas se assim não for, Ele também será glorificado em levá-la para si. E eu louvo a Deus porque ela mesmo na situação, Deus está sendo glorificado. Ela tem testemunhado fielmente, crido nas promessas, e isso tem dado paz a ela. Então é muito bom ver um cristão naquela situação, mas confiante no Senhor. Fisicamente abalada, mas espiritualmente firme. Então isso é grandioso demais. Deus tem sido glorificado através da vida dela. Ela partindo agora ou não, ela tem sido uma serva fiel e tem confiado nas promessas de Deus. Então, nós louvamos a Deus pela vida da nossa irmã, que está glorificando o Senhor e edificando nossas vidas. Então, isso é grandioso. Ela está dizendo para nós que o Evangelho é real. Ele é real. E nesses momentos, ele enche o nosso coração de paz, segurança e alegria. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos colocar diante do Teu santo altar a vida da nossa amada irmã Regina, acometida de uma doença terrível que tem a feito definhar. Nós cremos que o Senhor tem poder para curar. Esse é o desejo de toda a igreja. E é que nós te pedimos, ó Deus, pela cura dela e de outros irmãos que estão numa situação assim. Glorifica o Teu nome, Deus, demonstrando o Teu poder de restaurar um corpo, restaurar a saúde. Nós te pedimos pela vida do irmão Gladys, dos filhos dela, que têm sofrido muito nesse momento. Ajuda-os, ó Deus. Conforta o coração de cada um de nós que temos sentido tanto, temos sofrido tanto com essa situação. E te clamamos que o Senhor volte, venha buscar teu povo, nos leve para junto de ti, onde nunca mais haverá dor, nem choro, nem pranto, nem luto. Obrigado, porque apesar dela estar nessa situação, ela tem o Senhor.
E esse problema de saúde que ela tem será resolvido, Deus, agora ou logo mais. E ela estará com o Senhor para sempre. E logo, logo, se o Senhor decidir levá-la, logo, logo nós estaremos juntos na tua presença. E nunca mais precisaremos viver essa dor da despedida, porque estaremos contigo para sempre, vivendo eternamente. Muito obrigado por essa rica e viva esperança, que só aqueles que pertencem a ti têm. Obrigado pelo testemunho da tua serva, que tem vencido os medos através das promessas que o Senhor deu a ela. Te louvamos por isso, pelo Senhor estar sendo glorificado, tanto na vida e, se assim for, como na morte. Nós te louvamos, ó Deus, por essa paz e essa esperança que o Senhor Jesus Cristo, ao vir a este mundo e morrer no Calvário, deu a nós. Muito obrigado, Deus. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém, meus amados irmãos. Vamos então meditar nesse salmo. Eu não vou poder fazer uma exposição, como de costume, de cada verso. O tempo não permitiria. Mas eu queria passar para vocês a ideia do salmo. Aqui tem alguns versículos que talvez seja difícil de você compreender. Depois você pode me perguntar, porque eu não vou me deter neles, tá certo? Então, o salmo ele diz no verso 1: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala ao nosso coração. Usa a Tua palavra, Deus, para transformar nossas vidas, para salvar vidas. Me usa como pregador, apesar das minhas limitações, para transmitir a Tua palavra ao Teu povo, para que eu e os meus irmãos possamos sair daqui edificados. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Por que você ama sua esposa ou seu esposo? Você já pensou nisso? Por que você ama seus pais? O que determina, ou o que determinada pessoa fez para você amá-la? O salmo em questão se trata disso. Ele inicia com uma declaração de amor. Amo o Senhor. Parece-nos que o amor humano está sempre atrelado ou condicionado a uma qualidade ou atributo do ser que é o objeto desse amor. Por isso, sempre que se diz que ama alguém ou algo, se espera que se diga o motivo. Geralmente o amor humano é assim. Por isso o salmista, ele diz que ama o Senhor, e logo em seguida, ele diz o porquê. Então ele começa, amo o Senhor. Declaração de amor. E aí, sempre surge aquela pergunta, né? Por que você ama? E ele então vai responder, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. É isso que ele diz. Por que você ama o Senhor? Porque Ele me ouve. Então o salmista, ele estava vivendo um tempo difícil na vida dele, não se sabe ao certo. Poderia ser uma perseguição ou mesmo uma enfermidade. O fato é que a descrição desse sofrimento que ele estava passando é algo de assombrar. E eu vou ler então com vocês a partir do verso 3. Ele diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Certamente, independentemente do problema que ele estava vivendo, se era perseguição ou de saúde,
O fato é que ele é acometido de uma grande angústia, de uma grande tribulação e de uma grande tristeza. Poderia dizer que o salmista está num quadro profundo de depressão, desesperador. Aí no 4 ele diz: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Então ele declara, ao ser respondido: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. E agora ele pode declarar a si mesmo: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então o salmista, ele ama o Senhor, porque o Senhor ouve a sua oração e atende às suas súplicas. E você, já foi atendido por Deus? Não é? Quem foi atendido já por Deus em oração aqui, levanta a mão. Todo crente já foi atendido. A nossa primeira oração: salva-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Ele, de uma forma incrível, perdoou os nossos pecados, tirando aquele peso de sobre os nossos ombros, nos dando a paz com Ele. A paz que excede todo entendimento, através do seu Filho Jesus Cristo, do seu sacrifício. Todo crente já teve essa oração ouvida. Todo crente que um dia se arrependeu e pediu perdão aos seus pecados, foi ouvido. O Senhor ouviu a sua súplica, a súplica do desesperado. Ele ouviu e te perdoou. E desde então, Ele sempre te ouve, sempre te responde, segundo a vontade dEle. Mas todos nós aqui podemos testemunhar das grandezas que Deus já fez. Às vezes coisas simples, não é? Às vezes você pede coisas bobas a Deus, que você fica: eu vou incomodar Deus com isso? Mas Ele se importa e Ele ouve as nossas orações. E às vezes, nos momentos de grande angústia, que nós clamamos, e Ele nos ouve também, segundo a sua vontade. Então, todo crente é para dizer isso: eu amo o Senhor. Por que tu ama o Senhor? A resposta imediata do salmista, que também é a nossa: porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Apesar dele ser transcendente, está lá longe, grande, poderoso, um rei que parece inalcançável, Ele também é imanente. Ele está próximo a nós. Ele é um Deus pessoal, que se relaciona conosco e ouve as nossas súplicas. Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo. E às vezes, como eu falei, coisas simples da vida, Ele nos ouve. Certa vez um adolescente perguntou se Deus, ele estava numa competição de futebol, e aí ele perguntou para o professor dele, o técnico, que era cristão, que tinha mandado ele orar em relação àquela competição. Ele disse: se Deus se importa com o futebol? Ele disse: não, Deus se importa com você. Se você está no futebol, Ele vai estar ali presente, agindo conforme a vontade dEle, se mostrando um Deus presente. Todos nós, meus amados irmãos, temos histórias para contar de como o Senhor foi presente. Eu particularmente poderia passar a noite aqui. Eu gosto de sempre ter uma música para cada coisa, né? A música para quando eu peco, a música para quando eu estou feliz. E tem uma canção que acompanhou a minha vida inteira, de quando eu orava e eu vi os milagres que Deus fazia ali acontecendo de forma incrível. E aí tinha uma canção que eu sempre cantava em lágrimas, naquela emoção ali. A letra diz o seguinte: é por isso que eu te amo, Cristo, é por isso que eu te amo, Senhor. Tu mudaste, tu fizeste em minha vida o que nenhuma pessoa já fez.
Já quero me emocionar. Por isso, nem lembrei da letra direito. Mas eu lembro desses momentos em que eu pude clamar ao Senhor. Senhor, livra a minha alma. E Ele foi lá e livrou. Já contei esse exemplo aqui em que eu fiz uma prova e fui muito mal. Na verdade, eu fui bem na prova e deixei espanhol por último. Ó, irmão Fernandes. E não deu tempo, eu respondi, eu tive que chutar tudo C de Clasiano. Tem gente que diz, devia ser menos C de Cristo, né? Enfim, eu já sabia que não ia passar, e eu queria muito passar naquele concurso, queria ser tenente do exército. E aí eu cheguei em casa e comecei a chorar, e eu estava sozinho, peguei o violão, fiquei cantando, e eu chorava muito, chorava. E aí eu pedi, Deus, fala comigo, me diz alguma coisa. E aí eu peguei a Bíblia, né? Eu vou abrir aqui. E aí abri no texto de Jeremias e estava lá marcado de caneta. E dizia assim, não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Vocês acham que Deus ouviu minha oração? Eu tenho plena convicção. Que Ele estava ali do meu lado, vendo o meu choro. Ele poderia até olhar assim, rapaz, deixa de ser besta, eu tenho outros planos para ti. Só que era a minha angústia. E esse Deus, Ele é incrível, Ele é pessoal. A Ruth me pergunta, pai, como é que Deus escuta todo mundo? Porque tem um orando ali, outro ali. E eu dizendo para ela, Deus é tão incrível, tão grande, tão poderoso, que Ele escuta você como se existisse só você. É algo magnífico. Mas como isso é possível? Não sei, Ele é Deus. Ele é transcendente. Mas Ele é acessível. Por isso nós o amamos tanto. Agora, quando você pensa, pastor, Deus me ouve. Deus se relaciona comigo, está presente na minha vida. Isso parece algo simplista. E aí eu queria explicar para você o que significa isso. Porque para o salmista aqui, ele vai ficar desorientado, porque Deus o ouviu, mas para nós não parece ser uma coisa simples? Isso acontece na nossa vida, na vida das pessoas. Deus escuta as pessoas. Deus atende orações. Por que o salmista olha para isso como algo tão grandioso? A tal ponto de declarar talvez o sentimento mais profundo por Deus, dizendo, eu amo o Senhor. Por que você ama o Senhor? Porque Ele me escuta. Ué, mas só isso? Então, talvez você pode até pensar, meu pai também me escuta, meu amigo me escuta. E dentro das possibilidades até atende a minha aflição e me ajuda. O que é diferente de Deus? Então, o ponto é que Deus é o Criador, seu amigo e seu pai não é. A sua vida está na palma das mãos dele, o que não é verdade a respeito do nosso pai, do nosso amigo. E seu amigo e seu pai não foi traído como Deus foi traído por nós. Então, quando nós lembramos do Éden, do que Adão fez e Eva fizeram, dando as costas para Deus, querendo tomar o trono de Deus como Satanás. O desejo de Eva era ser como Deus. Tem noção disso? Come, Eva. Não, se a gente comer, a gente vai morrer, né? Não, Deus está mentindo, é porque Ele sabe, no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. Ah, você como Deus? E ela vai e come. E dá para Adão, e ele também come. O mesmo desejo de Satanás. Eles queriam tomar o trono de Deus. Se aliaram a Satanás num complô contra o Criador, que nunca lhes havia feito mal. Pois bem, dentro desse contexto, essas pessoas que fizeram isso, pensando em Adão e Eva, e são nossos representantes, se nós agimos da mesma forma, desde Adão todos agem assim, eles não clamaram a Deus por socorro, eles não pediram perdão,
eles sentiram algo estranho e aí eles tentaram resolver fazendo roupas de folhas. Mas ainda assim a angústia, o medo estava presente no ser deles. Em vez deles clamarem por socorro, eles não fizeram. E quando escutam a voz de Deus, eles se escondem de Deus. Eles fogem de Deus e agora eles têm medo de Deus. É Deus que vai em busca do pecador que o traíra. É Deus, na sua graça, que vai então estender novamente a mão da amizade. É Deus que vai reparar o relacionamento quebrado pelo homem. Tudo provém de Deus, vai dizer o apóstolo Paulo, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. É Ele que dá o passo, jamais o homem. Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. E essa sentença termina dizendo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Adão então se esconde de Deus junto com Eva. E é Deus então que vai restaurar esse relacionamento. Deus, em sua graça, meus amados irmãos, desenvolve um sistema transitório, mas muito complexo e arriscado para manter a comunicação. Por isso ele cria um negócio chamado tabernáculo, que é a sua própria casa, para habitar no meio do povo. E esse tabernáculo, as pessoas não podiam chegar lá e entrar assim não. Você não podia, vou orar aqui, pronto, falar com Deus. Deus está lá, Deus está no meio da comunidade, mas você não pode ir lá. E aí, dentro desse tabernáculo, tinha a parte exterior, então imagina que essa parte aí, aqui dentro dos muros seriam os átrios do templo. Você tinha o lugar santo, digamos que era aí onde vocês estão. Aí tinha um véu aqui, e aí esse lugar aqui era chamado lugar santo dos santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar aqui. E era muito arriscado, porque se ele não entrasse conforme Deus havia estabelecido, ele morreria. Alguns contam que eles entravam com uma corda amarrada no pé e um chocalho. Porque se ele fosse fulminado lá dentro, como é que tirava ele de lá? Quem que ia ter coragem de entrar lá? E aí tinha todo esse sistema. Então Deus, Ele, em sua graça, Ele desenvolve esse sistema. E por que Deus não resolveu logo essa questão da amizade? É que quando Adão e Eva pecam, se esconde de Deus, Deus então vai resolver esse problema. E para resolver esse problema, Deus promete um descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o seu calcanhar. Então segue a minha linha de raciocínio para você entender o poder que é orar. Que é poder orar. As pessoas então nessa época não podiam simplesmente chegar e falar com Deus. Tinha que ter um mediador, o sumo sacerdote. Então tinha todas lá as características para ser um sumo sacerdote. Todas as exigências, mostrando que o pecado estragou esse relacionamento. E Deus, na sua bondade, providenciou um meio de restabelecer esse relacionamento através desse descendente que ele enviar. Enquanto esse descendente não ia, ele criou esse sistema transitório, e como eu falei, complexo e arriscado, porque as pessoas morriam muito por causa disso. Para que o povo continuasse com essa comunicação. Aí esse descendente, ele seria sacrificado para que os homens, os traidores, como Adão e Eva e nós, pudessem então falar com Deus. Então, a questão de orar não é só chegar e orar. Foi pago um preço para você orar. Para Deus ouvir você.
a comunicação foi rompida a partir do momento em que eles quiseram tomar o trono de Deus, ser igual a Deus. E Deus então decide, por razões encontradas nele mesmo, resolver isso. Lembra que eu falei que o amor humano, ele é muito, eu amo você, mas por que você me ama? Aí eu vou falar. Então, ou são suas qualidades, seus atributos, por isso que eu amo você. Quando Deus decide nos amar, não tem um porquê. Por que Deus nos ama? Qual atributo eu vou dizer? Eu sou um traidor. Eu me aliei a Satanás contra ele. Eu posso dizer, eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Mas Deus não diz que me ama porque eu amei primeiro. A verdade é que ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter o descendente, Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Então, não tem nada no meu ser que eu possa dizer, Deus me ama por causa disso aqui. Não. Deus me ama porque Ele decidiu me amar. Por que Deus, então, decide restabelecer esse relacionamento, quando agora esse descendente é o seu próprio filho, esse descendente que vai ferir a cabeça, esmagar a cabeça da serpente, vai ter seu calcanhar ferido, vai ser sacrificado só para que Deus restabeleça esse relacionamento com uma pessoa como eu e você, que Ele não precisa de nós para nada. O fato é que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, decidiu fazer isso. Hebreus 10, a partir do 19, diz o seguinte, ó: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo. Como assim entrar no Santo dos Santos? O negócio era tão sério que quando Jesus diz assim, Abba, Pai, a expressão ali é chamar Deus de paizinho, ou papai. Aquilo já foi um escândalo para os judeus. Como assim essa intimidade com Deus? E agora Jesus está dizendo que todo crente pode entrar com intrepidez, com ousadia, no Santo dos Santos, no trono da graça, para falar com Deus. Mas para nós entrarmos no Santo do Santo, o texto diz, o meio pelo qual a gente entra, ele diz, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aí vocês lembram que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo é rasgado de alto a baixo. Alguns vão dizer que é de alto a baixo, vamos mostrar que começa Deus cortando lá. É Ele que faz isso. E a ideia desse texto de Hebreus, alguns vão comentar, dizendo que esse véu que se rasga, e depois logo ele leva os leitores a pensar nesse véu rasgado. Então, ele abriu esse caminho para a gente orar a Ele, esse vivo e novo caminho pelo sangue de Cristo, e aí Ele consagrou, separou essa ideia, esse véu que é rasgado, e aí os leitores iam lembrar, o véu que foi rasgado, e em seguida ele diz, isto é, pela sua carne. A ideia é dizer, esse novo e vivo caminho foi aberto, foi consagrado para nós, para que pudéssemos andar nele e chegar no trono da graça, através do corpo de Cristo, da sua carne rasgada e seu sangue derramado, para que você pudesse então orar a Ele. Então não é algo tão simples orar, não é? A gente pensa que é só orar. E aí eu queria, quando eu estava estudando isso aqui, eu fiquei pensando, nossa,
algumas vezes eu oro assim, de forma tão displicente. Às vezes eu oro assim, tão desconcentrado, de qualquer jeito. Às vezes eu oro só porque é costume do cristão orar antes de comer. E aí, a gente não tem a noção do valor que foi pago para nós orarmos. Não é? Para que nós fôssemos ouvidos. Para que essa barreira de divisão fosse derrubada. Foi o sacrifício, a carne rasgada e o sangue derramado do nosso Cristo. Então, sempre que você for orar, lembre-se disso. Nós somos tendenciosos a ir perdendo a sensibilidade pelas coisas. Os conceitos vão perdendo os valores. Tipo amar. Isso vai perdendo o valor. E orar também. Então não esqueçamos disso. O salmista, ele está desorientado. A ideia aqui é que ele diz, olha, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. É algo incrível. E aí quando ele pensa no ouvir de Deus, na resposta que Deus deu ao seu clamor, ele vai fazer uma pergunta de alguém que está desorientado. Ele diz, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Como que eu faço com esse Deus? Por quê? Porque Ele me ouviu. Já pensou? E a gente não dá esse peso. Eu tenho um Deus que é todo poderoso, que pode fazer o que quiser, na hora que quiser. E eu posso falar com Ele em qualquer momento. E Ele que preparou esse caminho para eu chegar a Ele, rasgando a carne do seu próprio filho e derramando sangue. Que grande privilégio nosso. Então o salmista, ao olhar para isso, ele fica desorientado. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A pergunta não é de alguém que está tentando barganhar algo com Deus. E está dizendo, o que eu posso te dar para eu conseguir aquilo? Não, ele já conseguiu o benefício. Deus já o respondeu. Então não é alguém que está barganhando com Deus, nem de alguém que está tentando recompensar Deus. O que eu posso dar para Deus aqui para a gente ficar igual, né? Para eu não ficar devendo nada a Ele, não. É quase que uma pergunta retórica. O que eu dou a esse Deus? A resposta seria, eu não tenho a menor ideia. Ele não precisa de nada. O que eu posso dar a esse Deus? Nada se equipara aos benefícios que Ele tem feito para comigo. É alguém que se sente livre, ouvido por Deus, cheio de gratidão no seu coração. É alguém extremamente grato e encantado com a bondade de Deus. Por isso ele diz no verso 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E ele fala no final do 6, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouve. Ele atende a minha súplica. Mesmo meus irmãos não sabendo o que dar ao Senhor, diante de tantos benefícios, Ele não cruza os braços. Ele reorienta a sua vida rumo ao Senhor. E aqui nós teremos valiosos ensinamentos de como é a vida de alguém que é grato por ser ouvido por Deus. E todos nós fomos ouvidos por Deus, devemos ter esse coração grato. E aqui nós temos as diretrizes de como o salmista reage em relação a isso. Então, no meio
do seu discurso, de como Deus o livrou, no verso 2, verso 3b e verso 17, ele diz algo que ele vai fazer. Eu acho isso incrível. Veja o verso 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. No verso 3, parte B, desculpa, verso 17, acho que eu anotei errado aqui. É verso 13, eu disse verso 13, é verso 13. Parte B vai falar, invocarei o nome do Senhor. E no verso 17, também na parte final, invocarei o nome do Senhor. Ele vai orar a esse Deus, ele vai clamar a esse Deus, ele vai ter uma vida de oração. Por quê? Porque esse Deus o escuta. Não é legal isso? Não é incrível isso? Quantas pessoas não reclamam de que não são escutadas? No Japão, eles estão tendo um problema terrível, porque as pessoas estão conversando agora com a IA. Não estão mais se relacionando com ninguém. Aí tem gente que está se apaixonando pela inteligência artificial. Já pensou? E se você fizer um teste lá, você dizer assim, eu sou feio. Ela, não diga isso de você, você é maravilhoso, lindo. Aí você já fica encantado. E aí tem gente que está se apaixonando. E as pessoas não estão mais conversando, não tem mais relacionamento, e isso tem levado muitas pessoas ao suicídio. Terrível, né? Pois é. O salmista, esse Deus, Criador dos céus e da terra, grandioso, que livrou os meus pés da queda, os meus olhos da lágrima, a minha alma da angústia, das tribulações infernais, esse Deus me escuta, ó. Então, quer saber? Eu vou suplicar e vou invocar esse Deus enquanto eu viver. Eu sempre vou orar. Eu sempre vou falar com Ele. Esse vai ser o meu estilo de vida. Invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Porque eu amo esse Deus, porque Ele me escuta. Então eu vou, já que Ele inclinou os ouvidos para mim, para a minha súplica, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Alguém que sempre recorrerá ao Senhor. E como os cristãos têm perdido isso? Recorremos a IA, a terapias, e não choramos mais aos pés do Senhor, clamando, suplicando, pedindo socorro. Stuart Wallace diz que algumas vezes Deus precisa quebrar nossas pernas para que a gente fique de joelhos. Para que a gente clame. Para que a gente tenha essa experiência incrível de falar com Deus. Que muitos de nós têm deixado de lado. Essa tarefa, para a maioria de nós, é uma tarefa enfadonha. É uma tarefa difícil. Por isso o Ministério de Missões da igreja tem que estar promovendo alguns eventos para ver se a gente ora. E tem que ficar avisando, adulando, ei, vem cá, bora. Tem que fazer das reuniões de orações algo bem dinâmico, para que o povo não durma. E o salmista aqui, ele está apaixonado por Deus, encantado porque Deus o ouviu. E aí ele toma a decisão, faz uma resolução na sua vida de que, enquanto eu viver, meu amigo, eu vou invocar esse Deus. Eu vou orar a Ele. Por quê? Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Ele diz para cada crente, fala. Eu te escuto.
A outra coisa que o salmista vai fazer está no verso 9. Ele diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Terra dos viventes é a mesma ideia de enquanto eu viver. Então eu vou andar na presença desse Deus. É uma vida de comunhão com Deus. Alguém que sempre priorizará seu caminhar com Deus. Andar tem a ver com uma conduta diária. Então, todas as suas escolhas, decisões, investimentos, gostos pessoais, você vai pensar em Deus. Você está andando com Ele. E o salmista está encantado porque Deus o ouviu. E ele diz: eu vou sempre invocá-lo e eu vou andar na presença dEle na terra dos viventes. Eu vou andar na presença do Senhor. Sempre. E como é esse andar? É no dia a dia. Você vai tomar uma decisão. Alguém te chama para algo. Sua empresa. Tudo na sua vida. O curso que você vai fazer. As decisões que você tem que tomar. Com quem você vai casar. Você diz: Deus, se eu fizer isso aqui, eu vou poder continuar andando com o Senhor? Não. Então eu não quero isso. Deus, indo para esse caminho aqui, eu vou estar indo para longe do Senhor, vou continuar andando com o Senhor. E isso vai dominando a sua vida. É essa a ideia que o salmista quer passar. Eu vou andar na presença do Senhor enquanto eu viver. Por quê? Porque Ele me ouve. Ele me escuta. Eu quero viver agradando a Ele. Não quero fazer nada que me afaste dEle. Nada. Como diria Agostinho, todos os meus sonhos, que não fazem parte dos teus planos, destrua-os. Por quê? Porque andar contigo é melhor do que a vida. Andar com o Senhor. Não quero fazer nada que me afaste do Senhor. E aí nós lembramos que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida, porque Ele me ouve. Em terceiro lugar, verso 13, verso 17, ele diz: tomarei o cálice da salvação. E no verso 17 repete: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. A ideia aqui é que ele ia oferecer um sacrifício de libação, por isso a referência ao cálice. O sacrifício de libação era que você pegava um líquido e você derramava na presença do Senhor, era essa a ideia. E geralmente esse sacrifício de libação era feito com um sacrifício de gratidão. Por isso o verso 13 tem muita conexão com o verso 17, a mesma ideia. Então ele vai oferecer esse sacrifício. Vai ser uma vida de sacrifícios em gratidão. Essa é a ideia. Eu vou fazer sacrifícios ao meu Deus por causa da gratidão. Nota, não é a ideia de que eu vou sacrificar algo para conquistar algo. Não. Deus me ouviu. Respondeu a minha oração. E agora eu vou viver sacrificando em gratidão pela resposta que já obtive. Todo cristão tem que ter no seu peito um coração pulsando de gratidão. Por quê? Porque Ele ouviu a nossa oração, perdoou os nossos pecados e nos salvou. E encheu nossas mãos de promessas. Promessas incríveis. Então o nosso coração, meus amados irmãos, é para viver em gratidão. Nós devemos viver oferecendo ofertas ao Senhor de sacrifício. Porque Ele ouve a nossa oração. E aí, lembra que nós somos de uma geração que não quer sofrer nada.
Então, para nós é muito difícil essa ideia de sacrifício, de abrir mão de algo. Vocês lembram de Davi? Os soldados de Davi disse, estou com sede, queria tanto beber água lá daquele rio. Aí eles vão, escutam, né? Rapaz, o nosso general aí quer, nosso rei quer água. Só que eles arriscaram a vida para conseguir esse copo d'água. E trouxeram, ó, lá de onde o Senhor desejou. Rapaz, vocês se arriscaram por isso? E aí eu sei que alguns não vão concordar com a atitude de Davi, mas dizem, não, eu não posso beber essa água. Eu vou oferecer ao Senhor. Porque ela custou muito. E aí ele derrama, fazendo o sacrifício de libação. Acho que deve ter sido frustrante para alguns soldados, né? Trouxe água para o homem derramou. Mas ele oferece o Senhor. Quando Deus está visitando com uma praga, e aí Deus diz, ó, você vai fazer um sacrifício para parar a praga. Então ele corre lá, Araúna, eu acho o nome do rapaz. É, pastor Valdemir? Tá lembrando não. Se ele não está lembrando, eu também não lembro não. Então, aí ele vai dizer, ó, preciso do seu terreno que eu tenho que fazer um sacrifício aqui. Mas não, rei, é seu, tome. Não, eu não dou nada a meu Deus que não me custe nada. Já pensou, irmãos? A nossa geração é tipo assim, eu dou algo, meu Deus, se não me custar nada. Sempre os restos, sempre as sobras. Mas o cristão que foi ouvido por Deus, a sua súplica, teve os seus pecados perdoados e tem um Deus que o escuta, que se relaciona com ele, um Deus pessoal, que pagou um alto preço para tornar isso possível. Nós temos que olhar para isso e dizer, eu sacrifico o que for preciso. A minha vida toda, se for preciso, todos os meus bens são teus, Senhor. Isso é mais do que justo. Tudo pertence a Ele, por causa do que Ele fez. Então não é uma moeda de troca, é uma moeda de gratidão. Não para tentar compensar, porque seria petulância nossa. Nunca, jamais pagaremos um milésimo, sei lá, do que Deus fez. Jamais. Em quarto lugar, ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Está lá no verso 14 e o verso 18. Parece aí como o refrão da poesia. Então ele faz promessas ao Senhor. Talvez na sua angústia ele fez promessas a Deus. Fez votos a Deus. E ele diz, eu vou pagar os meus votos. Eu vou cumprir os meus votos na presença do Senhor. Nós também fazemos muitos votos a Deus. Não é? Nós prometemos muitas coisas a Deus. Alguns fazem o voto de troca, né? Senhor, se o Senhor fizer isso aqui, eu faço isso aqui. Eu particularmente nunca fiz isso, não gosto muito da ideia. Tem alguns teólogos sérios que defendem essa ideia, mas enfim. Mas eu já fiz promessas a Deus. Não para barganhar algo, para ganhar algo. Por exemplo, eu já prometi, meu Deus, que eu nunca vou deixar de servi-lo. Aconteça o que acontecer. Digamos que não dê mais certo eu ser pastor aqui, por algum motivo e tal, eu tenho que ir para outra igreja. Domingo que vem eu estou lá adorando meu Deus, servindo a Ele. Nunca vou deixar de servi-lo. Meu antigo pastor, eu era presidente da mocidade, e aí, até hoje eu não sei o motivo, mas o fato é que ele me removeu e me deixou ali de canto. E aí eu não tive mais oportunidades. Aí eu disse assim, eu vou servir a Deus lá no meu colégio. E comecei um trabalho evangelístico lá e tudo, e de repente estava quase uma igreja funcionando no colégio. Eu vou servir a meu Deus. Não tinha quem tocasse violão, me ensina aí umas notas. Eu vou servir ao meu Deus. Aconteça o que acontecer. Eu vou servir. Às vezes a gente marca, né, vamos distribuir folheto e tal, aí vem só você, um adolescente, aí você fica meio assim, não, meu amigo, eu estou servindo
é o meu Deus. Não é questão de quantidade, entende? Não se trata disso. É você e o Senhor. É você e o seu Deus, é Ele que te escuta. Por isso, às vezes a gente não entende por que um missionário larga a vida aqui na cidade, você fica, é louco. Só para vocês terem uma ideia, como era um negócio, eu era de uma igreja, de um bairro de classe média alta. Quando eu vim aqui para o Maracanaú, para eles eu estava sacrificando assim. Já pensou? Eu disse, não, gente, não é assim não. Isso aí tu está indo lá para aqueles cantos lá e tal, era como se fosse um sacrifício. Geralmente eu respondia assim, sabe aquele camarada que está apaixonado assim pela namorada? Ele, não é bem aí, né? Ele vai até, é o meu caso. Eu estou apaixonado por aquele ministério ali. É a minha vida ali. É a conexão com o Senhor. Ele ouve a minha oração. O exemplo que eu contei da minha frustração com o concurso, eu estava lá sozinho. Mas Ele estava lá, me ouvindo, me respondendo, dizendo, ei, eu estou aqui, ó. Deixa eu sussurrar no teu ouvido. Não é do homem o seu caminho, e não do homem que caminha dirigindo os seus passos. Esse Deus é incrível. Seja onde quer que você esteja, Ele estará com você, ouvindo o seu clamor, a sua súplica, guardando você. Paulo diz assim, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. E Ele me guiará salvo para o seu reino celestial. Já pensou? O camarada está preso, vai já morrer. Inclusive ele diz, já estou sendo oferecido como libação. Vou ser derramado para o Senhor, em sacrifício, a minha vida. Mas ele sabia que o Senhor estava lá. Em meio a tudo isso, nós fazemos promessas. Senhor, eu vou sempre te servir. Senhor, eu vou sempre congregar, amar o teu povo. E o salmista, diante disso, ele diz assim, ó, vou cumprir meus votos. Eu vou cumprir minhas promessas. E deixa eu dar um conselho a você. Cumprir votos, promessas, nunca vá pela emoção. Não. Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Não estou mais sentindo vontade de servir a Deus. A sua carne vai sempre dizer isso. Não é não? Isso é o normal. O seu ego vai dizer isso. Não vai não, tu se esforça demais, tu se gasta demais. Tu está se doando demais e tal. Vai dizer isso para Cristo lá na cruz. Meus amados irmãos, nós temos feito muitas promessas ao Senhor. E, às vezes, em qualquer circunstância, nós deixamos as emoções dominarem e tratamos essas promessas como uma coisa qualquer. Por isso que nós não vemos mais homens e mulheres leais ao Senhor. Uma vida marcada por compromisso e lealdade ao Senhor, na presença do povo de Deus. A gente não vê isso mais, é raro. E a minha oração é que Deus levante aqui, Ele já tem levantado, irmãos e irmãs, jovens, marcados por isso. Sou leal ao Senhor. Aconteça o que acontecer. Não quero lealdade ao pastor, não. É lealdade ao Senhor. Se o pastor estiver errado, ofendendo a Deus, vocês não devem compactuar com isso, porque vocês devem ser leais ao Senhor. É lealdade a Ele. A nossa vida tem que ser marcada por isso. As pessoas, os nossos familiares descrentes, eles não têm que ficar pensando, ponderando, será que ele faz? Será que ele mente? Vamos propor para ele essa mentirinha aqui. Seu patrão, né? Vamos propor. Não, o seu patrão tem que
lembrar de você assim, ó. Não, nem adianta mandar ele mentir, que ele não mente, não. Vocês lembram de Daniel? Só, Daniel não tem como pegar ele, não. A não ser que a gente coloque ele contra Deus. Aí a gente pega ele. Porque ele é muito leal. Então, as pessoas têm que olhar para nós assim. Nós somos leais ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos ouve. Ele pagou um alto preço por isso. Ele é o nosso Deus que nos escuta. Rapaz, mas o teu patrão, o teu amigo, é nada, é a mesma coisa. Ele não vai escutar, ele não vai socorrer você, não, de forma alguma. O nosso Deus, sim. Por isso nós devemos ser leais a Ele. E o interessante é que o salmista diz que essa lealdade vai ser externada, expressada na presença do povo de Deus. 2 vezes repete isso, como um refrão do cântico. Achei muito interessante. E o que eu aprendo com isso é que é no meio do povo de Deus que você manifesta sua lealdade ao Senhor. Então começa no meio do povo de Deus, onde você foi regenerado, onde você foi ouvido por Deus, e expande para onde você for. Essa lealdade, esse serviço, essa devoção, essa paixão, esse amor por Deus, porque Ele te ouve. Os seus sacrifícios, os seus votos, as suas promessas, devem ser manifestas no meio do povo de Deus, da congregação. É isso que o salmista diz. Eu vou fazer isso no meio do povo de Deus. Verso 18: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Não existe esse negócio, não, estou servindo a Deus em outro canto, tal. Não. Você deve sempre pensar nisso, no meio do povo de Deus. É lá que você deve manifestar os seus votos. Isso vai edificar a vida do povo de Deus. A ideia era que ele ia no templo, e aí pegava o cálice, né? E aí ele proclamava os feitos do Senhor, a bondade do Senhor no meio da congregação, e aí fazia o seu sacrifício de libação. Animando o povo a servir a Deus também, se alegrando na presença de Deus. Tudo isso ele faz por causa da sua identidade. O salmista, meus amados irmãos, ele é um servo de Deus. A primeira oração, como eu falei, que é ouvida, é quando nós clamamos ao Senhor. Na primeira vez que ele invocou o nome do Senhor, por meio do descendente que viria, lembra? Ele invoca, porque os salvos da antiga aliança, eles são salvos crendo no descendente que viria. Então no verso 16, aí eu finalizo, ele diz: Senhor, deveras sou teu servo. Aí ele repete: teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Ele é servo, e aí lembra que ele repete, é como lugar santo, santo, santo. Não existe santíssimo no hebraico. Então, eu sou muito servo de Deus. Como é que eu digo isso? Servo, servo, servo. Ele é muito santo. Como é que eu digo isso em hebraico? Santo, santo, santo. Eu não digo santíssimo, como na língua portuguesa. Então, sempre que você vê uma coisa se repetindo assim, é essa a ideia. Então, ele está dizendo: eu sou muito teu servo. Sou teu servo. Na verdade, eu sou filho dos teus servos. Meus pais já eram teus servos. É isso que ele quer enfatizar. Eu sou muito servo do Senhor. Por quê? É que ele quebrou as minhas cadeias, as minhas algemas. É alguém livre e grato. Ele me libertou. Ele ouviu a minha primeira oração. Me liberta, Senhor, da escravidão do pecado. Me salva. Ele ouviu, todo crente sabe disso aqui.
todo crente que foi salvo, que teve as correntes quebradas, agora ele é muito servo do Senhor. Por isso essa postura, essa audácia, ousadia de servir ao Senhor, de dizer, ei, eu vou invocar o Senhor enquanto eu viver aqui. Não é ousadia? Eu vou andar na presença do Senhor enquanto eu viver aqui. Eu vou cumprir meus votos na presença do povo de Deus. É assim que vai ser minha vida. É desse jeito que eu vou viver. Eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor. Quebraste as minhas algemas. Charles Wesley diz o seguinte, falando desse texto: as misericórdias que soltam as minhas algemas, a misericórdia que solta a minha algema, é a mesma que me amarrou firmemente em ti. Por isso, te invocarei enquanto eu viver, andarei na tua presença, te oferecerei sacrifícios de gratidão, cumprirei os meus votos na presença do teu povo, e sempre direi, eu te amo, Senhor, porque tu ouves a minha voz e as minhas súplicas. Amém? Vamos orar. Senhor, todo o teu povo aqui reunido diz que te ama. Nós te amamos. É verdade que às vezes o nosso amor esfria. Às vezes nos distanciamos do Senhor. Às vezes o Senhor perde a graça para nós. Mas lá no fundo nós te amamos. Porque o Senhor ouviu o nosso clamor e nos salvou. Livrou nossos pés da queda no inferno de fogo. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A nossa alma não será atormentada pela angústia e solidão do inferno. Tudo isso porque o Senhor nos ouviu em tua graça e misericórdia, quebrando as nossas algemas, nos libertando da escravidão do pecado, nos colocando num vivo e novo caminho até o trono da graça. Muito obrigado, Deus. Nós te amamos, porque o Senhor ouviu nossa oração. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda nesse ano de 2025 e em todos os outros, invocar o teu nome e andar sempre em tua presença. Guarda os nossos pés, nos desviarmos, Deus, dos teus caminhos. Protege cada um de nós. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém.